Boa tarde, nobres edis, munícipe presente, sejam todos bem-vindos. Eu, Fábio Augusto de Campos, presidente da Comissão Finanças e Orçamento, declaro aberta a presente audiência pública para leitura e discussão do projeto de lei do Executivo número 4/2018, que dispõe sobre as diretrizes, elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2019 e das outras providências. O projeto teve sua publicação no Jornal Oficial do Município no dia 16/5/2018 e no mural e no site da Câmara Municipal, sendo dada ampla divulgação. Também só gostaria de registrar a presença do vereador João Antônio Domingues dos Santos, que já compõe a mesa, Benildo dos Santos, Edivanis Ardeto, Ângelo Valário, e também convido o vereador Luiz Fernando Paula Leite, que se encontra nessa casa, para que componha a mesa. Também gostaria de agradecer a presença da Vera, secretária de Finanças e Orçamento, e do senhor Mário Nicolau, presente nessa audiência. Dando prosseguimento, eu só gostaria de comunicar aos vereadores que esse projeto ele já foi lido em sessão ordinária e gostaria de comunicar a todos que a gente vai fazer a dispensa da leitura. Todos os vereadores concordam? Vamos fazer até da forma oficial. Quem concordar, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Dando prosseguimento, eu pediria para o secretário Mário Nicolau que explane o projeto para os vereadores e os munícipes presentes. Boa tarde a todos, o senhor presidente dessa sessão, senhores vereadores, munícipes, dando então a oportunidade de ao executivo estar aqui presente para fazer uma explanação sobre o projeto de lei da diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019, o primeiro aspecto que eu queria deixar consignado seria o valor, né, da proposta que da diretriz, né, para o exercício 2009. A gente trabalhou com alguns relatórios, tanto de em relação a valores, projeção de inflação, valores de crescimento da economia, né, tudo isso baseado em boletim do Banco Central, do Boletim Focus do Banco Central, o crescimento do PIB do Estado de São Paulo, através da Fundação SEAD, que também é quem fornece os dados para que a gente possa ter um parâmetro do número que está projetado para 2019. Então, aqui, se fizer a conta a grosso modo, nós temos aqui um crescimento em torno de 6% em relação ao ano de 2018. As diretrizes orçamentárias nada mais é do que um apanhado de todos os programas, as ações, as despesas de investimento e de custeio que estão inseridas no PPA, que é aquele plano plurianual, que já foi encaminhado e aprovado por essa casa. Então, o PPA, como é um plano de 4 anos, né, 2018, 19, 20 e 21, a lei agora de diretrizes, ela pega, então, do PPA referente ao ano de 2019 e traz para a lei de diretrizes orçamentárias uma projeção do que será o orçamento de 2019. Então, mas como a gente sempre fala, peças de planejamento, elas sempre têm um viés de alterações, sejam pela economia nacional, internacional,
Quem acompanhou aí viu que a semana que passou o dólar já teve uma flutuação grande, já teve um desespero no mercado, a bolsa caiu, a turma já para de investir. Então, tudo isso às vezes reflete em números do município, né? A gente pensa que não, mas tem esse reflexo. Então, como é uma peça dinâmica de planejamento e que a gente depende de fatores externos ao município, não são fatores que o município detém o controle, né? Taxa cambial, essas coisas, não tem como o município fazer o controle. E como grande parte da receita do município ainda é com relação a repasses tanto da União como do Estado, então são fatores que o município não detém o controle desses repasses, então fica muito à mercê dessas atividades da economia nacional. Então, a grosso modo, a gente colocou 6,5% de crescimento de receita de um ano para outro. A despesa também acompanha o mesmo patamar, quer dizer, é um orçamento equilibrado, 94.631.000 de receita, 94.631.000 de despesa. Então, é um orçamento equilibrado nas duas frentes, né? Até nem poderia ser diferente do orçamento federal, que todo mundo sabe que o orçamento federal ele apresenta uma receita e um déficit de arrecadação de 159 bilhões de reais. Então, a receita, eles sempre estão procurando algum jeito de aumentar a receita, né? Mas eles já mandam o orçamento sabendo que vai ter um déficit. E a grande maioria dos municípios não faz isso, manda o orçamento equilibrado. Dos principais pontos que estão colocados aqui na peça de diretriz para 2019, são aqueles pontos que já estavam aprovados no PPA. Então, eu não me lembro agora de cabeça se tem alguma nova ação que não tinha sido implementada até 2018. Mas parece-me que não, que todas as ações que estão em 2018 estão contempladas também em 2019. Então, assim, não teríamos assim alguma grande novidade assim, porque todas as ações que estão sendo executadas ainda em 2018, seja na parte de investimento, infraestrutura, alguma parte de recapeamento de ruas que estão sendo trabalhados agora com verbas tanto da União como verbas do Estado, continuam contempladas para 2019. Né? O custeio da máquina, obviamente que está todo inserido aqui, né? O custeio seria toda a folha de pagamento, a própria manutenção da máquina como um todo, e alguma coisa de investimento seria com esses recursos tanto de convênios do Estado e convênios da União. Né? Então, é basicamente isso que está contemplado na peça aqui, e está detalhado no anexo 5 e no anexo 6 da lei, né? Onde é detalhado cada ação, quanto está destinado para cada ação dentro do programa de governo para 2019. Só gostaria de registrar a presença do vereador Walter Rodrigues. Gostaria de abrir a todos os vereadores que, se alguma dúvida, para perguntar para o secretário Mário, a secretária Vera, as explicações necessárias. Então, está aberto as perguntas. Aos vereadores que se conta presente nessa audiência.
analisando, né, a projeção aí do orçamento para 2019, eu levantei alguns números que vi, que gostaria até do esclarecimento do senhor, porque para a gente, olha, esse montante, muitas vezes a gente não consegue saber de fato onde realmente essas projeções, né? Então eu trouxe alguns números. Devido à dificuldade que a gente já encontrou durante esse ano, como esse é uma projeção que está para acontecer e baseada em cima desse de 2018, nós temos aqui construção de quadro, R$350 mil. Nós temos também ampliação e reforma de unidade escolar, 170 mil, outra de 200 mil e mais uma de 200 mil. Quando fala ampliação e reforma de escola, a gente viu algumas dificuldades que a gente citou, a gente até mandou indicações cobrando algumas melhorias nas escolas, a gente sempre recebeu, né, que faltava muitas vezes o orçamento para executar esse trabalho. Então, se está sendo projetado em cima do orçamento de 2018, no meu entender, deveria ter esse recurso para que houvesse as reformas, né, as melhorias, que muitas vezes a gente cobra indicação, que é a reivindicação dos próprios diretores das escolas. O senhor quer que eu vou lendo, depois o senhor faz um... O senhor acha melhor assim? São praticamente todas as despesas relacionadas aí com educação, estão basicamente relacionadas ao Fundeb, né? E o Fundeb, todos os municípios brasileiros recebem o recurso do Fundeb conforme a arrecadação tanto do Estado como da União. Ele forma um grande fundo nacional, né? São 6 receitas, 3 do Estado e 3 da União, que essas 6 receitas elas sofrem um desconto de 20% a hora que são encaminhadas tanto para os municípios quanto para os estados. Esses 20% vão a Brasília, num fundo nacional, e depois voltam aos municípios e aos estados conforme o número de matrículas. Quer dizer, então, além do número de matrículas, eu preciso saber se a arrecadação do Estado e da União vão ser compatíveis com um aumento de receita. A gente programou 6,5% de aumento, considerando o boletim do Banco Central, né? Então, foi por isso que nós trabalhamos com esse número e já consideramos, então, dentro do Fundeb, uma sobra, vamos dizer, desses recursos para realmente fazer a manutenção das escolas. Tudo vai depender, obviamente, da confirmação desses valores no ano que vem, se confirmar esse crescimento real. Entendi. Aqui também tem aqui construção de unidade infantil, 900 mil, outro de 850 mil e outro de 200 mil. A gente vê essa projeção, como eu disse, a projeção para o ano que vem, eu gostaria de saber se algumas dessas, né, esse ano já estamos no 5º mês praticamente, né, do ano, se há possibilidade de algumas ações, porque se está projetado em cima do ano que vem, se tem alguma... A projeção maior de 900 mil é com relação àquele convênio que o prefeito assinou da creche escola. Um convênio com o FDE, que vai ser aqui, parece-me que aqui no Jardim Irene, aqui atrás, que já foi desapropriado um terreno já faz muito tempo. E então, o total do valor desse convênio é de 2.600.000, 700 e pouco, sendo que parece que 2,5 milhões é a obra especificamente e um pouco mais para o mobiliário, que ia ser liberado. Então, a gente já está contando que esse ano já vem uma boa parte do recurso e para o ano que vem resta ainda 900 mil reais. Por isso que eu já programei já para o ano que vem, seria o restante desse convênio. Ah, entendi. Temos uma outra coisa aqui que eu achei um pouco assim, em relação à Cidade Limpa. Um valor aqui que eu falei, vou perguntar porque eu não entendo. 2.127.000 para a Cidade Limpa. Aí eu achei que era a escalação que acontecia, né, em conjunto com a TVT, né? Não seria isso, seria um... Não.
É o nome do programa que foi instituído aqui dentro das ações, mas o Cidade Limpa, na realidade, ele compõe basicamente o contrato com a Aerotécnica, com a coleta de lixo e com algumas outras ações de coleta de lixo hospitalar também. Né? Então, basicamente, são essas ações e alguma outra ação pontual. Não tem nada a ver com aquele programa da TVT. Não, então, foi isso que eu falei, vou esclarecer isso, né? E aí, outras coisas a gente vai discutindo aqui, eu acho que entre nós, porque a gente percebe, que comentava esses dias o Luiz Fernando, que nós temos um orçamento nosso aqui da Câmara, ele aumentou, né? E devido que a Câmara sempre tem devolvido dinheiro, e se essa projeção, se a gente fizesse nós aqui nos comprometesse com um balanço, fazer um custo variável, um custo fixo, em vez de a gente estar devolvendo, esse orçamento ser diminuído para a Câmara, né? Eu acredito que seria proposto isso em uma outra uma emenda para que esse dinheiro pudesse ir para uma outra, apesar de obedecer muitas vezes a porcentagem, né? Porque eu acredito que o orçamento, com a devolução de dinheiro que já tem sido, poderia nós vereadores propor uma emenda para que esse dinheiro, em vez de vir para cá, ser canalizado para uma outra ação que talvez seja pertinente para o município. O orçamento da Câmara Municipal é definido por lei, pela Constituição. Aqui o município, com até 100 mil habitantes, tem direito a 7% da receita ampliada, não é do total da receita. Se eu não me engano, a Câmara de Iperó está em 6 e qualquer coisinha já. Está perto do 7, mas ainda não. Né? Então, se a Câmara achar por bem diminuir esse valor, achar que consegue fazer a sua manutenção, as suas atividades, né, para a Prefeitura, obviamente, seria, né, um ganho, porque ela deixaria de fazer o repasse para ter o recurso só no final do exercício de ter a eventual devolução. Hoje nós estamos repassando à Câmara 268 mil reais por mês, né? Que é o 12º que a gente chama. Então, se porventura a Câmara, né, na hora que for reunir e fizer o projeto de resolução estipulando o valor do orçamento para o ano que vem, desde que não extrapole os 7%, está dentro da legalidade. Se porventura conseguir diminuir, obviamente que a Prefeitura vai agradecer, né? Mais uma questão só que eu vi lá. O sistema água e esgoto, 1.300.000. O que seria, Samário, esse o sistema de água? Sistema de agosto, uma vez que a Sabesp... O parcelamento com a Sabesp. É aquele parcelamento ainda. O parcelamento daquela dívida de 2009 a 2015. Certo. Nós estamos pagando, a título de informação, nós estamos pagando 85 mil reais por mês. Certo. A última coisa seria, eu vi aqui uma dívida interna geral, 921 mil reais. Esses são os parcelamentos com o INSS e aquela multa da Receita Federal, do processo do Castellucci. Tá, muito obrigado. Mais algum vereador? Boa tarde a todos, senhor presidente, Mário, Vera, vereadores presentes. A gente vem, nesses últimos meses aqui, debatendo na Câmara, a iluminação pública, senhor Mário. A gente sabe que a gente paga uma taxa de iluminação. Gostaria de saber se essa taxa que, por exemplo, a gente paga, ela está suprindo, está dando conta de pagar, ou a Prefeitura aí tem que entrar com um reembolso para essa iluminação, que todavia a iluminação pública era da CPFL ou da Eletropaulo, quando fornecia a Eletropaulo. Hoje nós temos aí 1.980.000 para iluminação e habitação.
certo? Gostaria se essa taxa que a gente paga aqui da iluminação, quanto que faz parte da porcentagem? A taxa que o senhor se refere é a CIP, a contribuição da iluminação pública. Eu estou vendo aqui, já está projetado aqui dentro da atividade 2170, o programa 5002, manutenção e expansão da iluminação pública, R$1.800.000, está colocado aqui para 2019. Disso daqui eu posso garantir para o senhor, de contribuição de iluminação pública, que é o valor que o contribuinte paga na fatura da Companhia de Energia, a CPFE, não chega a R$800.000 no ano. R$1 milhão a prefeitura banca com outros recursos por conta do IPTU, ISS, ICMS. Então, não cobre 50% do valor aqui. Porque nessa Casa de Lei, hoje é que mais se aflige e tem requerimento de moradores que falta iluminação, falta em todas as ruas. Não sei se essas lâmpadas hoje têm a validade muito pouco, porque está trocando aí 6 meses, 8 meses, a pessoa volta a reclamar que a lâmpada está apagada. Então, aí se gira mais custo ainda para a prefeitura. Se hoje arrecada num ano aí 800 mil e a prefeitura tem que investir R$1 milhão, então fica difícil para esse tipo de abranger todo mundo, colocar a iluminação para a Iperoá inteiro. O cobertor é curto, né? Para poder atender toda a demanda, de duas uma, ou aumenta o valor, o que é, né? Tecnicamente falando, para mim é fácil, eu falo tecnicamente falando. Agora eu sei que tem o custo político disso, eu trabalho faz tempo nisso, então a gente sabe. Com certeza. Né? Mas não vejo como você poder tirar de algum setor. Vamos tirar de estrada rural? Não dá para tirar de estrada rural, porque já tem pouco. Vai tirar da saúde. Como tirar da saúde? Vai tirar da cultura. A cultura também, tem gente que acha que cultura é desnecessário, mas não é. Né? Todas as ações estão pensadas. Quer dizer, então, ou se tem alguma receita excepcional, cria-se nova receita, uma fonte de receita específica para isso, né? Ou aumenta o valor que hoje o contribuinte paga, porque é tudo carimbado, praticamente está tudo já dividido o orçamento nas suas ações, né? Então, a semana passada eu fiz uma indicação para ampliar o território urbano nosso aqui, certo? Pedi para o prefeito fazer um estudo, porque a gente tem vilas, casas encostadas, né, ao centro de Iperoá que... Sim, seria uma boa solução, já que você expandindo o centro urbano, você pode cobrar o IPTU. Hoje a pessoa está pagando ITR, que é um valor irrisório praticamente. Né? Então, eu sugeri, fiz uma indicação para o prefeito para estudar, certo? Daí entra mais arrecadação para a gente poder atender melhor os nossos municípios. Nessa parte aí, era só isso. Eu sei que a receita da Câmara subiu para 3.448.000 ano. Não sei quanto dá em valor mensal, aí acho que dá 280 e pouco, acho que vai aumentar uns R$15 mil. Se eu não me engano, esse ano, 2018, é 3.290. Não lembro se é isso. Faz uma continha rápida aqui, a gente já vê. É isso? 268 por 12 dá 3.216. Mas beirando esse valor. Quer dizer, o crescimento aí também está dentro da taxa de inflação. Para 2019 está 3.448. Aumentado mais 400 mil. É aquilo que eu falei, se na hora de for fazer a Câmara Municipal definir que para manter suas ações, suas atividades durante o 2019, consegue fazer com 3.200, 3.100, para a prefeitura, ótimo. Vamos pensar nisso aí para a gente retornar um pouco de dinheiro para a prefeitura. Obrigado.
Mais algum vereador? Em relação ao IPTU, eu estudei Direito, eu sou formado em Direito, né? E fiz a OAB na área de tributário. E pelo que eu estudei, que a gente sabe, que o IPTU ele pode ser cobrado tendo dois requisitos que constam lá, né? Asfalto, guia. Sim, eu acho que tem que ter pelo menos 3 benefícios. Seria iluminação, água, esgoto e algum serviço público até 2 quilômetros da localização do imóvel. São dois requisitos, basta. Né? E pelo que eu estudei, independe da regularização da área. Independente disso, tem que ser cobrado o IPTU, que é uma obrigação. Né? E a gente vê que IPO, nas áreas que não são regularizadas, não são cobrados o IPTU. Né? E acho que a IPO deixa de arrecadar muito em relação a isso. Né? Existe algum impedimento? Então, principalmente lá em Jorge Wetter, né? Ali no Vinheta, que tem uma grande parte grande parte não, 100% do Vinheta não paga imposto, né? Não tem nenhum tipo de imposto, porque é uma área invadida. Tinha aquela questão da liminar da justiça, que nem permitia se fizesse serviços públicos lá dentro. Então tinha toda aquela questão também jurídica, né? Eu já defendo a ideia de que hoje, se a Sabesp pode cobrar a água lá, por que a prefeitura não pode cobrar o imposto? Mas a questão vai um pouco além, porque como é que eu posso pôr o imposto em nome de alguém lá? Se a área foi invadida, ela tem título de propriedade, eu vou pôr o imposto em nome de quem? Porque eu tenho que lançar o carnê em nome de um contribuinte. E o contribuinte, legalmente falando, se for ver ao pé da lei, ele não é o dono da área. Porque é uma área invadida que está em discussão lá no Supremo, aquela história se a área é federal, se a área é estadual. Então, tem essa questão meio que jurídica, mas que seria, obviamente, uma fonte de receita. Ali temos nada o que 2.000 casas, não estou chutando aí 2.000 casas, 2.000 imóveis tributados aí, com certeza seria uma fonte de receita, mas tem toda essa questão jurídica para ser levantada, né? Mais algum vereador? Só gostaria de registrar a presença da Thaís Tami, diretora administrativa, Daniel, Dr. Lucas, jurídico, e também agradecer a presença de todos os vereadores, secretário Mário, secretária Vera, e dar por encerrada. Nada mais a tratar. E tendo sido feito todos os esclarecimentos, declaro encerrada a presente audiência pública, da qual será lavada em ata. Agradeço a todos, uma boa noite.